palavra de Deus, livro de Josué, no capítulo de número 7. E vamos destacar algumas coisas deste livro de Josué. Josué, todos sabemos que foi o sucessor de Moisés, um grande líder como Moisés, e Josué foi chamado para ocupar o lugar de Moisés. Uma tarefa nada fácil, porque os irmãos já sabem como o povo de Israel era, e Josué, jovem, sendo agora obrigado a ocupar este lugar de Moisés. Mas observamos que desde o capítulo de número 1, Deus hace para Josué algumas promessas. Deus, quando nos põe em algum campo de batalha, em algum lugar para trabalhar, Deus não nos desampara. Deus sempre nos amparou e o Senhor nos amparará sempre. E observamos que, como todo, em algum câmbio, mudança de sacerdócio, de reis, sempre ha havido algumas dificuldades para adaptar-se, e Josué também enfrentou algumas dificuldades, a ponto de que a Bíblia disse nos capítulos anteriores que Deus justifica o chamado e o liderazgo de Josué, quando Josué foi usado por el Senhor para abrir as águas, e o povo então, naquele momento, disse: Deus realmente está com Josué, vamos fazer caso ao que disse Josué, porque Deus está com Josué. Naquele momento, Deus respaldava a vida de Josué. E observamos, irmãos, que neste texto destacamos em primeiro lugar o liderazgo de Josué. Ele era alguém com um chamado indiscutível, sucessor de Moisés, tuvo que ser respaldado e cuidado por Deus em algumas situações. E Josué consegue ganhar o coração do povo, o favor do povo, com o favor de Deus em sua vida. Em segundo lugar, no livro de Josué, destacamos o compromisso de Deus com todo o povo. Desde quando o Senhor chamou para o povo ser livre da esclavitud, Deus se compromete então a cuidar daquele povo. O cuidado do Senhor para com o povo era algo especial, aunque em muitas ocasiões o povo não quis entender. Aquela nação ia passar de ser uma nação escrava a ser uma nação livre. Deus havia prometido levar-los a uma terra produtiva, a uma terra buena. A mesma promessa Deus hizo para a igreja. Então, o cuidado de Deus para com seu povo é algo, irmãos, indiscutível. Deus jamais vai permitir que alguém ou algo aconteça para impedir a bendição de Deus que foi destinada a seu povo. Jamais Deus vai permitir isso. Deus vai tratar de alguma forma para que a bendição que Ele destinou a tua vida chegue a tua vida. Todos que se levantarem ou todo o que acontecer para impedir esta promessa ou esta bendição de chegar a tua vida, pagarão preços e consequências caras, porque a promessa do Senhor, o compromisso de Deus com a nação de Israel era indiscutível. Os irmãos observem que se fôramos nós outros, todo o que o povo de Israel hizo, nós outros havíamos desistido de bendecir a Israel e de levá-los a ser uma nação livre. Mas Deus havia prometido, Deus havia falado que levaria este povo ali. Então, Deus já sabia todo. Então, este compromisso do Senhor é algo indiscutível. E em terceiro lugar, observamos o texto que leemos, no capítulo 7, nós vamos mencionar um personagem. Independentemente da posição ou lugar em que ocupamos, Deus não vai negociar com alguns princípios. Nós outros podemos ocupar um lugar de destaque na sociedade ou na obra de Deus, mas a partir do momento em que passamos a ser tropeço para a obra de Deus, Deus nos rechaça. O Senhor nos deseja como Deus desejou a Saúl, aunque foi um rei que o povo clamou pedindo um rei. Deus bendice então o reinado de Saúl, mas chegou um momento em que Deus deseja Saúl.
E observamos que aqui no texto há um personagem que ele ocupava um lugar importante entre Israel, mas ele foi um tropeço. E ao ser esse tropeço, Deus foi obrigado a retener-se a bendição de prosperidade que ele tinha para Israel. E quando Deus retém a bendição que foi destinada a seu povo por alguém ou por algo, Deus vai buscar o problema, Deus vai buscar o culpável. E não importa quem somos ou o lugar que ocupamos, porque se nós outros o Senhor mirar para nós outros, se nós outros sermos o culpável para que a obra de Deus não avance, Deus nos vai desechar. E aqui vamos ver um personagem que Deus aqui castiga severamente, porque foi tropeço para a bendição de Deus em la nação de Israel. E em quarto lugar, temos que destacar o peligro da autossuficiência. O peligro de crer que o inimigo é pequeno e que estamos tão confiados que podemos vencer sim ou sim. E aqui Israel comete este erro. O inimigo pequeno, a autossuficiência, hace com que o povo se olvida que eles não eram nada, que eles não poderiam fazer nada. Todas as vitórias que Israel tuvo foi porque Deus peleou por eles. El dia em que o Senhor retira seu Espírito Santo e deixa o povo solo, o povo perece. Todas as batalhas que Israel perecia era porque eles haviam desobedecido e Deus retirava seu Espírito Santo. Eles não tinham poder de guerra. Aunque foi um povo que em la época foi famoso por el poder de guerra, mas era porque Deus peleava por eles. Observamos que na atualidade não é muito diferente. Quando nós outros pensamos que hacemos grandes coisas, Deus retira seu Espírito Santo. Quantas pessoas han caído de la fé porque creiam que eles eram quem realizava as obras? Eles se justificavam e creiam que eles eram poderosos, grandes homens dentro da Bíblia Sagrada que vieram a ser nada porque pensavam que eles sim são suficiente para ser. E quando o homem pensa assim, o poder de Deus desaparece e ele se desinfla e ele mengua e dentro de pouco cai no olvido. Mas mientras nós outros menguamos e reconhecemos que Deus é todo, o poder de Deus cresce em nossas vidas. Então existe perigo. Mas observamos que vamos ao texto em que leemos o capítulo de número 7. Israel se prepara antes, observamos, para a toma de Jericó. Observe que desde os capítulos anteriores, Deus havia falado com Josué para preparar o povo. Se meus irmãos observarem o capítulo 6, versículo 17, del 18 al 19, o povo agora recebe do Senhor algumas restrições para a toma de Jericó. Jericó era uma fortaleza, uma cidade forte, uma cidade rodeada por muralhas. E Deus havia dito para Josué que eles entrariam a possuir, ou seja, que eles destruiriam completamente a cidade. Mas Deus, irmãos, dá para o povo alguns requisitos. Deus estabelece alguns princípios e algumas restrições para Israel. Observe que o versículo de número 17 do capítulo 6 diz: e será a cidade anátema a Jeová com todas as coisas que estão em ella. Solamente Raabe, la rameira, vivirá com todos os que estén em casa com ella, porquanto escondeu a los mensageiros que enviamos. 18. Pero vosotros guardaos del anátema, ni toqueis, ni tomeis coisa alguna del anátema, não seja que hagáis anátema el campamento de Israel e lo turbeis. Guarda esta palavra, el campamento de Israel e lo turbeis. 19. Mas toda a plata e el ouro e los utensílios de bronce e de hierro sejam consagrados a Jeová e entrem em el tesouro de Jeová. Eram algumas restrições que Deus, através de Josué, havia falado para Israel cumprir e obedecer.
observamos que eles agora se preparam e entram dentro de Jericó. E a Bíblia diz que com a estratégia que Deus mandou eles usarem, eles obedeceram à voz do Senhor, entraram e conquistaram Jericó. A Bíblia diz que eles conquistaram Jericó. Eles veniam de uma grande conquista. Irmãos, e aqui quero que entendamos um detalhe. Toda conquista é buena, pero é muito peligrosa. Toda conquista para a vida de Israel foi problema para eles em algumas situações, porque a euforia da conquista hace nos olvidar alguns princípios. La celebração de uma conquista hace com que muitas vezes nós nos olvidamos de los princípios do Senhor. Mas Israel havia entrado em Jericó, e a Bíblia diz que Deus entregou Jericó em suas mãos, e eles possuíram. Era uma fortaleza. O povo agora estava eufórico por la conquista de Jericó, certamente dizendo: realmente somos uma nação poderosa, nada nem nadie nos poderá fazer frente, porque hemos conseguido destruir as muralhas de Jericó e entrar dentro da cidade, destruir todo, e o ouro, a plata e o bronze e os utensílios de guerra deveriam ser levados e consagrados ao Senhor, como foi a restrição de Deus. Então, quando chegamos ao capítulo de número 7, que foi o texto que leemos, o povo estava eufórico, o povo estava alegre, o povo estava feliz, o povo havia conquistado uma fortaleza. E aí quero que entendamos que cada batalha que travamos com nosso inimigo é importante. Nunca podemos pensar que hemos derrotado um gigante, que o seguinte será fácil. Não, senhores, devemos estar preparados para todas as batalhas. E o povo venia, a Bíblia diz no versículo de número 20 do capítulo 6, o povo gritou e os sacerdotes tocaram as bocinas. E aconteceu que quando o povo hubo oído o sonido de la bocina, melhora mis retornos aqui, por favor. Aconteceu que quando o povo hubo oído o sonido de la bocina, gritou com grande vocerío, e o muro se derrumbou, o povo subiu luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, e lá tomaram e destruíram a filo de espada todo lo que na cidade havia, homens e mulheres, jovens e velhos, hasta os bois, as ovelhas, os asnos. Observe que o povo havia conquistado. Deus havia prometido e a promessa do Senhor acontece. Então o povo agora estava animado, o povo estava feliz. Mas observe que entre os soldados que ali estavam, havia um que se chamava Acã. A Bíblia disse que Acã se interessou por algo que havia em Jericó. E a palavra do Senhor disse que maldito seja qualquer que volver a edificar Jericó. Todo o que estava ali era contaminado. A ordem do Senhor era não correr nada. O povo não podia correr nada. E Acã na hora corre um tesouro, o botim da guerra, e ele leva para sua tenda e ele oculta bajo sua tenda, escondido. Nadie sabia que Acã havia roubado um lingote de ouro e um manto babilônico. A Bíblia diz que Acã corre e esconde debaixo de sua tenda, onde ele habitava com sua família. Observe que ele desobedece a uma norma. Ele desobedece a uma regra que Deus havia estabelecido. Deus tem uma bendição estabelecida para a igreja. Não se pode negar isto. Mas o dia em que ela romper um princípio, ela perde a bendição. A obra se bloqueia. E observe que não foi todo Israel que havia pecado. Um havia pecado. Mas Deus havia falado aqui que eles não deveriam correr nada, para que todo o campamento de Israel não fosse turbado por Deus. Observe que um pecou e Deus agora retiene sua presença, seu poder, sua bendição sobre toda a congregação
congregação. É por isso que antes de cometermos algum tipo de erro, tenho que pensar se não serei um câncer para a vida da igreja, para a vida de meus irmãos, para a vida de meus companheiros. Tenho que pensar que vou responder delante de Deus por meus pecados, e se eu bloqueei e paralisei as promessas do Senhor em la vida de alguém por causa de meu problema. Tenho que entender que Deus tem uma promessa enorme, grande para a igreja. Eu não posso ser um problema para a obra de Deus, porque Deus vai bloquear, parar, hasta encontrar o problema. E observe que aquele povo sofre grandemente por causa do problema de Acã. O povo não entendia. Observe que Josué, no texto que lemos, desconhece esta situação. Josué era líder e Josué desconhecia a infidelidade de um de seus soldados. Josué não sabia que Acã havia roubado ou corrido o manto babilônico, coisa imunda, e levado para dentro da congregação. E o lingote de ouro que deveria ser consagrado a Deus, Acã humano roubou e levou para si. Agora, Josué não sabia, era um líder, um homem usado por Deus? Sim, era um homem usado por Deus. E aí está, demonstrado na palavra. Mas Josué sem saber, a hora depois de passagem por Jericó, havia uma cidade pequena comparada com Jericó, que necessitava ser conquistada. Eles deveriam conquistar, destruir todo. E Josué, sem saber nada, envia alguém a conhecer ou a visitar a Ai. Supostamente era uma cidade pequena, comparada com a fortaleza de Jericó. A fama de Israel percorria por todos os lados como um povo forte e poderoso. A igreja não pode viver confiada, pensando que todos os problemas Deus há de resolver para ela, independentemente de seu estado espiritual ou não. Deus estará em frente de nossa embarcação, mientras a igreja esteja bajo os princípios e obedecendo a Deus. O dia que salimos, olvídate, tus batalhas serão perdidas. Às vezes perdemos batalhas e não entendemos o porquê. Temos que fazer uma revisão em nossas vidas e entender o porquê das batalhas perdidas, o porquê da frustração em nossas vidas. Por que acontece isso? Porque às vezes estamos turbando a obra e os planos de Deus para a congregação, ou para, nesse caso, para a nação de Israel. Observe, capítulo 7, versículo de número 2. Josué enviou homens desde Jericó a Ai para visitá-la. Quando eles chegaram todavia calientes da conquista de Jericó. E quando eles observaram a cidade pequena, disseram: depois de haver derrubado a fortaleza de Jericó, que é isto aqui para nós outros? Vamos volver a Josué, vamos dizer para Josué que não hace falta os 30.000 homens de guerra que ele tem, que nos mande como muito 2 ou 3, o povo é pequeno, seremos capazes de vencer o povo. Josué sem saber lo que o soldado Acã insiste passar a este povo el Jordão para entregar-nos em las manos de los amorreus, para que nos destruyan. Ojalá nos hubiéramos quedado al outro lado del Jordão. Ai, Senhor, que direi, já que Israel ha vuelto a espada delante de seus inimigos? Porque os cananeus e todos os moradores de la tierra oirão e nos rodearão e borrarão nosso nome de sobre la tierra. Essa é a promessa que a igreja leva todos os momentos de nossas vidas. E às vezes entramos em algumas batalhas e perdemos. Aí vamos orar e fazer a lamentação de Josué: Senhor, por que me permitiste chegar hasta aqui? Aí será o momento em que Deus nos apontará e nos dirá de onde estamos falhando e de onde estamos equivocando. Tenho que ser flexível à voz do Espírito Santo. O povo deveria entender que todas as batalhas, irmãos, eles chegaram delante do Jordão e as águas se abrem
para eles atravessarem. Era Deus presente, era Deus com a nação. Rodearam a cidade sem armas, cantando e tocando os instrumentos, e Deus hunde os muros de Jericó. Eles entram, invadem a cidade, queima todo, corre o que Deus havia ordenado e destrui todo o outro. Era Deus com eles. Agora perdemos uma batalha para um povo insignificante, pequeno. Algo aconteceu com a nação. Algo aconteceu, algo acontece com a igreja quando perde batalhas. Às vezes entramos em algumas situações tão confiados por causa de outras conquistas anteriores e estamos rompendo alguns princípios e perdemos a batalha. O primeiro que acontece quando frustramos é encontrar culpables. É orar a Deus e dizer: Deus, por que me has permitido vir hasta aqui, como Josué orou? Ai, Senhor, que dirão na hora? E às vezes queremos encontrar o problema de nosso fracasso. E Deus estava dizendo e revela para Josué: o problema está dentro de casa. O problema não é que Deus não queria abençoar. E de hecho, eles voltaram depois de conquistar, mas primeiro, Deus queria sanar a nação de Israel. Às vezes penso que ser parte do povo de Deus é algo insignificante. É decir, vivo de vitória em vitória, cantando todo o tempo e nunca passaremos problemas. Deus não disse isso em nenhum momento pelas Escrituras. O Senhor Jesus disse: no mundo tendreis aflição, pero teneis ânimo, porque eu venci o mundo. Às vezes penso que eu posso viver como quero, sendo parte da igreja de Cristo, sendo tropeço para as promessas. Deus matará alguns para entenderem que nada bloqueia a promessa de Deus. Tudo o que Deus prometeu para a igreja vai cumprir. Vai cumprir. Todos que se levantarem para impedir essa promessa cairão, serão destruídos. Tenho que entender que quando eu cometo um pecado, tenho que buscar uma solução rápida, antes de ser destruído por aí e o povo perecer e Deus mandar matar-me, como acontece aqui. A igreja é algo muito sério, é o corpo de Cristo. Antes de pecar, tenho que pensar se este meu erro não causa dano a minha irmã, porque ele está debaixo de uma promessa. Se meu problema impede a promessa deste homem, Deus cobrará de mim caro, porque para ele, tanto para ele como para a igreja, Deus destinou uma promessa. Eu não posso ser o paráguas que parará sobre sua cabeça para impedir, porque Deus me fulmina, mas o que Deus destinou para ele, nada pode parar. E Deus não vai parar a bendição que foi destinada para a igreja por causa de nadie. Nadie, irmãos, seremos olvidados por el Senhor, pero tampouco seremos los privilegiados. Não, senhores, todos somos servos, e todos estamos em la mesma condição de obedecer a Deus, para não impedir. Cuidado com as práticas, cuidado com o que haces, cuidado com o que hablas, cuidado com o que piensas, cuidado com o que praticas, porque se Deus retener os cielos para este lugar, por tu causa Deus te elimina. Aleluia. Deus te quebrará, mas o que Deus destinou para a igreja cumprirá. Aleluia. E não há quem pueda parar, irmãos, um Deus irado para justificar a si mesmo, para justificar seu poder, seu nome, sua glória. Nadie será capaz de parar um Deus com uma espada para cortar, para matar, para herir. Aleluias. Tenho que ser consciente que quando aceitei a Cristo e hago parte de um povo, estou debaixo de uma promessa. Aleluia. Que Deus não a quer
verdaderamente me perda yo, pero yo no puedo impedir esta promesa para outro. Aleluia. Glória a Deus. E Deus manda buscar, separar por tribos, chefes de tribos, cabeças de casa, líderes, hasta chegar a uma persona. Aleluia. Para sanear o problema e depois retomar a conquista diária. Não dê um passo mais assim. Não volvas a andar nesta direção perdida, sem oriente, sem rumo e sem direção, porque está a ponto de precipitar-te. E Deus te disse nesta noite: pare e corrija-te. A palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é viva e ela é eficaz. Aleluia. Glória a Deus. Tu podes glorificar a Deus, adorar o Senhor. Eu sei que a palavra é dura, mas é Deus curando e sanando vidas. Aleluia. Às vezes sobre uma herida aberta, um corte, a medicação que echas duele mais que o corte, mas é para sanar, é para evitar infecções, é para evitar bactérias. Vai doler um pouco, mas serás restaurado, retomarás a direção que te levará à conquista depois de ser curado. Aleluia. Mas cura-te, sana-te, não ignores as escrituras, não ignores a palavra, não ignores a voz de Deus que habla contigo, comigo e com todos que aqui estamos nesta tarde. Aleluia. A palavra do Senhor diz, no texto que leemos, que Deus manda buscar o culpável, separando por tribo, a Bíblia diz aqui, é melhor lermos aqui para os irmãos ver o que diz a Bíblia. Diz assim, no versículo 14: os acercareis, pois manhã, capítulo 7, versículo 14: os acercareis, pois manhã, por vuestras tribos, e a tribo que Jeová tomare, se acercará por suas famílias, e a família que Jeová tomare, se acercará por suas casas, e a casa que Jeová tomare, se acercará por los varones, e el que fuere surpreendido en el anátema, mira o que disse, será queimado, ele todo o que tiene, porquanto ha quebrantado o pacto de Jeová e ha cometido maldade em Israel. Josué, pois, levantando-se de manhã, hizo acercar a Israel por suas tribos, e foi tomada a tribo de Judá. Observe, Deus cercando para encontrar o culpável, e havendo acercar a tribo de Judá, foi tomada a família de los de Zera, e haciendo acercar a la família de los de Zera por los varones, foi tomado Zabdi, hizo acercar sua casa por varones, e foi tomado Acã, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribo de Judá. Então Josué dijo a Acã: hijo mío, dê glória a Jeová, Deus de Israel, e dá-lhe alabança, e declara-me agora lo que has hecho, não me lo encubras. Deus agora queria uma confissão de Acã. O versículo 20 diz: Acã respondeu a Josué dizendo: verdadeiramente eu he pecado contra Jeová, Deus de Israel, e assim he hecho. E agora? Encontramos o problema. Pecado confessado. Havia que aplicar o castigo. E que foi o que Deus disse no versículo 15? Que quando encontrasse o culpável, que deveria passar com ele? Ser queimado. E agora? Acã era um soldado que havia lutado por Josué. Irmãos, situação difícil, mas Josué agora tem que atuar em um severo juízo contra Acã, todo o que ele tinha,
e a família. Abre tu Bíblia, Deuteronômio, capítulo de número 13, versículo 10 e 11. Deuteronômio, capítulo 13, versículo 10 e 11. Le apedrarás hasta que muera, por cuanto procuró apártate de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a hacer en medio de ti cosas semejantes a esta. Mira o que disse a palavra, livro da lei de Deus, livro de Moisés. Le apedrearás hasta que muera, porquanto procurou apartar-te de Jeová tu Deus, que te sacou de terra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga e tema, e não vuelva a hacer em meio de ti coisa semelhante a esta. O hecho de que Deus nos alçou a mão e nos livrou da condenação não é grátis. Não é grátis. Tem um preço. O preço é obedecer a Deus, seguir a Ele. O preço é andar em los caminhos do Senhor. E a Bíblia diz aqui que deveria ser castigado. Josué agora está em uma situação difícil. Ou mata a Acã, toda a família e todas as suas pertenências, ou destrui toda a nação. Irmãos, isso é sério. Às vezes nos dolemos por algumas situações, e às vezes estamos entre uma espada e outra espada. E que fazer em uma situação assim? Ou elimina Acã, o problema, ou Deus elimina a congregação. Está entendendo o que Deus está falando? O pecado deve ser tratado. O castigo deve ser aplicado para que haja temor. Para que haja temor. Para que nunca mais volva a acontecer isso em Israel. Disse a palavra. Deus queria arrancar, conseguir que o povo lhe temesse. Evitar o pecado por amor a Deus, não é ter medo de Deus. Tenho medo, Deus me pode matar. Não, haga por prazer, por amor, por querer a Deus. E evita algumas coisas por alguém que tu amas. É muito sério. Estamos vivendo dias em que o povo não está instruído a ser igreja. Em que o povo se reúne como se fosse uma reunião social, se divierte com o Evangelho, burla das Escrituras, não cumpre nada, grita ao nome de Deus, clama ao nome de Deus, sem se preocupar. E o Espírito Santo cada dia mais triste, cada dia mais distante, e nós outros cada dia fracassados, submergidos em nossos fracassos, porque não sabemos reconhecer que nossas batalhas se ganham obedecendo a Deus. É lamentável quando não se entende isso. É lamentável quando não entendemos que nossas vitórias dependem de nossa obediência ao Senhor. Autoconfiança de Pedro. Jesus dizendo, muitos se escandalizarão. E Pedro disse, Senhor, aunque todos, mira que nível Pedro se coloca, aunque todos se escandalizam, eu não. Eu não. Eu conhecia um que me disse uma vez, eu defendia meu pastor em todo. Algum ia e me procurava para falar de meu pastor. Eu digo, aqui não. Não venha aqui falar de meu pastor, porque eu não consiento isso. E ele disse, me intitularam na igreja como el cambiador de panhales do pastor. E disse, pior assim. A primeira oportunidade que ele teve,
ele me traicionou. Depois, saquei ficha de seu currículo, havia hecho o mesmo que com seu pastor anterior. Aquele que ele chegou, defendia meu pastor. Mentira. Pedro, negando a Cristo, negando a fé. Jesus, conhecendo o coração de Pedro, disse: Senhor, todos podem escandalizar, mas eu não, comigo não, Senhor. Aí Jesus disse: Pedro, antes de cantar del gallo, me negarás. Que tonteria hablas, Pedro. Os irmãos podem observar, ver aí Marcos, livro de Marcos, vê se há justiça, capítulo 14, versículo 29. Jesus disse: antes de cantar del gallo, me negarás 3 vezes. Irmãos, a Bíblia diz que aquele que esteja de pé, cuide-se para não cair. Cuidem-se. Aleluia. Então, a autoconfiança é andar despreparado. É não preparar para nada. Eu posso pensar: bueno, hoje não vou estudar a Bíblia, essa semana vou descansar. Sábado vou em improviso. Tenho confiança em mim. Estou acostumado a falar em público. Vai ser fácil. Aí chego aqui, pereço. Por autoconfiança. Eu tenho que disciplinar-me. O preparo é todo. E isto em todo que vayamos a hacer em nossas vidas, na vida espiritual, na vida profissional, prepare-se a todo. Pedro estava confiado. Israel estava confiado, não, no seguinte: não, este está chupado. Aí, na hora de demonstrar, é como aquele que chega com um currículo e diz: faltou ser piloto do cohete de la NASA, porque todo o demais ele sabe. Aí, na hora de demonstrar, não sabe. Mas o currículo são 3 horas, Senhor. Nós chegou alguns nos currículos que dizem: não perda mais tempo, contrate esse homem, porque isso vai brilhar. Vamos estar em las páginas, em todos os lugares, porque o currículo aqui é uma loucura. Aí, na hora de demonstrar, que ele disse assim de outra maneira, não sabe, não está preparado, tem teoria, mas não tem a prática. E Israel estava confiado, por isso sofre essa derrota. Em segundo lugar, por que da derrota? Primeiro, autoconfiança, exagero de confiança, creia que com ele nunca, e o inimigo sempre está aí, ao redor, buscando a quem devorar, a quem destruir. Vigilância em todo o tempo. Em segundo lugar, havia um pecado oculto. Havia um pecado escondido. Versículo del 10 ao 12. Olha aqui. E Jeová disse a Josué: levanta-te, porque has postrado assim sobre tu rosto. Israel ha pecado. E sabe, irmãos, vendo o versículo 12, mira, porque el 11, perdão, Israel ha pecado e aún han quebrantado mi pacto que eu les mandei. Eu me assombrei quando leia isso, porque às vezes leemos e não paramos para prestar atenção nos detalhes. O que é o que Deus falou aqui? O que foi o que Deus disse para Josué aqui? Deus não revelou o pecado de Acã. Deus involucra toda a nação. Observe, porque Israel ha pecado e aún han quebrantado, mas de uno han quebrantado mi pacto que eu les mandei. E virem o que disse, sigue dizendo que eu les mandei, e também han tomado del anátema e hasta han hurtado, han mentido e aún lo han guardado entre sus enseres. Deus involucra toda a congregação de Israel. É por isso que eu tenho que cuidar-me, é por isso que eu tenho que vigilar-me, porque Deus, quando o Senhor mira,
Él mira para el pacto de la promesa que hay para un pueblo. Todos miembros del cuerpo de Cristo, si uno pecar, el cuerpo perece. El cuerpo perece. Se uno prostituir, todos han prostituído. Se tus ojos miram lo indevido, todo el cuerpo pecou. Se tus manos correm lo que não é tuyo, te compromete por completo. Somos miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. Tenho que pensar 2 vezes antes de cometer errores. É sério, irmãos. Quando a trompeta sonar, todos nos apresentaremos ante Deus. Aí não há como escapar. Ai, que medo me está dando isto. Não hace falta ter medo. Es entrar por las puertas que te conduzem a la salvação, a la eternidade. Aqui nadie me vê, nadie me oye. O que estás pensando? O que estás haciendo de tu vida e de la de la iglesia de Cristo? Porque Deus está revelando o que está acontecendo. Ah, você não diga a nadie. Como? Que pensamento de minimizar